Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho restituístes a alegria ao mundo inteiro, pela intercessão da Virgem Maria, concedei-nos gozar a alegria da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nos encontramos novamente para meditarmos hoje o sexto domingo do tempo da Páscoa, onde o Senhor nos leva uma vez mais a continuarmos o Evangelho que escutávamos semana passada. Justamente são os versículos que seguem. Meditaremos juntos, Frei Rafael e cada um de vocês. O que o Senhor tem a dizer a cada um de nós hoje? Façamos um breve repasse daquilo que meditamos nas últimas semanas. Jesus como o bom e o belo pastor, que conduz as suas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e me conhecem, permanecem em mim como eu permaneço no Pai. Semana passada, justamente a parábola da vinha, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, e que devemos de permanecer e assim nos refazemos e, se quisermos, voltemos a escutar a homilia da semana passada. Nós devemos de nos alimentar da seiva que vem de Cristo, do amor do próprio Cristo. São coisas que pertenciam ao mundo antigo, que pertenciam à questão do cotidiano daquele povo e que hoje é um pouco mais distante de nós. Porém, o de hoje não tem como dizer que é distante da nossa vida, da nossa realidade. Nós podemos ver claramente. Hoje, o Senhor vem falar a nós sobre o amor. Estamos mais uma vez na continuidade do texto, como bem disse, da semana passada, mas dentro da última ceia. E o que poderíamos dizer? O Senhor saberia muito bem o que aconteceria logo após, que os discípulos sairiam ou abandonariam. Somente um vai compreender aquilo que o Senhor está dizendo neste último diálogo da última ceia. São João vai compreender o amor de Cristo e vai acompanhá-lo até o final, aos pés da cruz. Os demais o abandonarão. E Jesus, se fosse um de nós, diria assim: mas o que estáis fazendo aqui? Somem daqui, sumam, desapareçam da minha frente, vocês vão me trair, vocês vão me abandonar. Mas Jesus conhece a nossa fraqueza. Sabe que ainda não sabemos amar, tantas vezes não vivemos verdadeiramente a sua graça, o seu poder em nossas vidas. E assim, tantas vezes, nós o abandonamos, nós o esquecemos. Mas Ele, com amor, continua a nos acolher para nos conduzir profundamente a este amor que vem dEle. Aqui devemos de recordar e termos para nós uma frase: se não respiramos, morremos. Se não amamos, morremos. E esta é uma realidade, por isso é algo que fala ao nosso coração, que está ainda presente na nossa cultura, na nossa vida cotidiana, a questão do amor, em especial aqui, o amor de Deus. Entraremos a meditar no Evangelho. E o texto nos diz o quê? São João inicia dizendo: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Já vimos como é o amor do Pai pelo Filho. Mas o que quer dizer esse permanecer no amor de Cristo? Voltemos à semana passada. É como os ramos da videira que se alimentam da seiva daquela videira. Mas também é como este permanecer que Cristo diz aqui, é como um objeto que permanece na água e fica totalmente imbuído, totalmente embebido daquela água. Assim nós devemos de permanecer no amor do Senhor, que não é um amor sentimentalismo, o amor verdadeiro. Permanecei no meu amor. E como permanecemos neste amor? O Pai nos diz que é através da fé. É crer e amá-lo. É crer no seu Filho e amar a Jesus Cristo. E para isso é necessário aquilo que também refletimos, a vida de oração. Sem a oração, não cremos e não amamos o Senhor.
Ninguém ama aquilo que não conhece, diz Santo Agostinho. E Santo Agostinho também virá em nosso socorro em grande parte da nossa meditação, onde alguns trechos não direi, mas recordaremos aquilo que meditou, que manifestou Santo Agostinho através de alguns versículos, em especial deste trecho do Evangelho. E aqui devemos de nos colocar justamente diante da realidade de nossas vidas. Jesus pede que permaneçamos no seu amor, mas muitas vezes nós rejeitamos Cristo e o seu amor. Muitas vezes o homem, em especial nos nossos tempos, e muitas vezes até mesmo nós, rejeitamos Cristo e o seu amor e preferimos continuar no nosso pecado, preferimos buscar a fama que o mundo pode dar, conquistar todo o dinheiro que pudermos, ou ainda divertirmos e viver as nossas paixões, e que Deus se adapte à minha vida. Se Deus quer me salvar, Ele que se vire, Ele que me acolha do jeito que eu sou. E nós queremos viver este amor do homem, o amor pelas coisas passageiras. Não é assim. Deus nos espera. Nós devemos aqui nos questionar: aonde passaremos a nossa eternidade? Aonde queremos passar a nossa eternidade? Deus nos perguntará, nessa questão do amor, justamente: o que você fez no meu filho? Você creu no meu filho? E crer é amar e viver tudo aquilo que Jesus nos ensina. Ele não vai perguntar as coisas que fizemos. As obras de caridade não vai perguntar a nós justamente aquilo que fizemos de filantropia, mas se nós realmente amamos o Cristo, se nós praticamos o que o seu Filho nos ensinou, se nós acreditamos no Cristo e vivemos a nossa intimidade com Ele. E nós, o que temos vivido? Devemos de recordar que estamos caminhando nesta vida numa fina membrana, onde a eternidade a qualquer momento vai nos pegar e seremos fixados no estado de vida que nós morrermos. A morte é real. Não sabemos quando chegará a cada um de nós. Não temos noção. E para onde iremos? Onde passaremos a nossa eternidade? Como está a nossa vida? Acreditamos no Cristo? Vivemos o que fazemos da salvação que Jesus nos deu? E aqui nós devemos de recordar que a obra de caridade sem o amor de Cristo não é fazer obra de caridade, mas de vaidade. Vaidade é o quê? É aquilo que é vão, que se esvai como uma fumaça. Então, se não fazemos uma obra de caridade no amor de Cristo por nós, um amor autêntico e verdadeiro, onde queremos levar este amor, esta presença de Deus a todos, e que estamos imbuídos, permanecendo neste amor, nós estamos fazendo obra de vaidade? E aqui devemos de nos questionar: que obras temos feito? Jesus nos pede o amor, mas temos realizado esta obra de caridade, onde, recordo uma vez mais, eu senti tanto o amor de Deus, a sua presença e a sua obra na minha vida, que tudo aquilo que eu realizo para meus irmãos e irmãs é para trazê-los a esta experiência do amor de Deus? Ou somente vaidade? Realizo a obra, mas como coisa passageira, como coisa que se esvai como a fumaça, e não com este amor verdadeiro que vem de Deus? E permanecer no amor de Deus é o que também? É evadir-se de todo outro tipo de amor. É não viver a busca do amor humano, dos amores prazerosos desta vida, que hoje se recebe o título de amor, que de amor tem pouco, porque não é um amor verdadeiro, é uma busca egoística de tantas coisas. Nós, muitas vezes, confundimos justamente o amor com isso. Nós temos abandonado os outros tipos de amores? Como fala Santo Agostinho, o amor construiu para si duas cidades? Qual amor temos vivido? O amor a Deus ou o amor às coisas passageiras? E devemos de recordar aquilo que Jesus também vai dizer ao longo do Evangelho, que ainda vamos refletir. A salvação não é um preço barato. Para ir para o céu é necessário renunciar e parar de brincar com as coisas divinas como temos feito tantas vezes em nossa vida.
O preço mais caro pagou o Senhor. E nós devemos olhar para isso. O que Ele pede para nós é que permaneçamos no seu amor e praticamos os seus mandamentos. Mas nós temos nos esforçado e assim lutado contra nós mesmos, nossas vaidades, nossas vontades, nossas paixões, para vivermos unidos a este amor de Cristo. Tantas vezes parece difícil para nós, caríssimos irmãos, mas devemos de recordar: o Senhor sofreu o pior. O que seria impossível para nós, Jesus passou numa cruz. Agora nós devemos de viver este amor, de praticar este mesmo amor, unidos e permanecendo no Cristo. E temos nos esforçado ao menos para isso, irmãos e irmãs? Parece que muitas vezes não. Parece que muitas vezes nos esquecemos destes detalhes. E continua o Senhor no texto do Evangelho de hoje: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Assim, nós vemos que o amor precede os mandamentos, mas é o amor que nos motiva a cumprir os mandamentos de Deus. Nós devemos de olhar para a nossa vida e ver, realmente, nós praticamos os mandamentos que o Senhor Deus nos deu? Aqui ele vai dizer qual é o seu mandamento, mas devemos de recordar, como diz Agostinho, que os dois mandamentos se unem. Não existe amor ao próximo sem o amor a Deus, e não existe amor a Deus sem amor ao próximo. Os dois mandamentos estão unidos pelo amor. Então o amor os precede. E este amor que Deus colocou em cada um de nós, que Jesus manifestou por cada um de nós na nossa salvação e que aqui está colocando neste último diálogo com seus discípulos antes de sofrer na cruz, é o que deve de nos mover, nos motivar a cumprir os mandamentos do Senhor. E nós conhecemos os mandamentos. Os 10 mandamentos não são extintos. Devemos de recordar que os mandamentos são como a cruz, a haste horizontal e a haste vertical. A horizontal que nos liga ao amor a Deus e a vertical que nos liga ao amor aos irmãos. Quanto menos se observa os mandamentos de Deus, menos se ama. E esta é a verdade. Nós, quanto temos nos esforçado por amor a observar os mandamentos que o Senhor Jesus pede a cada um de nós, porque Ele nos amou por primeiro? Se nós não observamos, nós não amamos, porque o amor se manifesta no cumprir, no realizar aquilo que o amado pede para mim. E nós aqui também devemos de ver o que também significa o amor. Muitas vezes nós colocamos o amor, a palavra amor, no significado para nós de vender o nosso egoísmo, de vender o nosso prazer e de ter a posse de uma pessoa. Eu amo e essa pessoa tem que me pertencer. Mas o amor não é isso. O amor é dar. Nós damos muitos significados para o amor. Eu amo a cultura, eu amo meu filho, eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo aquele objeto. Mas aqui o amor na última ceia, nós devemos de voltar a olhar para a cruz do Senhor. Estamos celebrando o tempo da ressurreição, mas devemos de olhar ali para compreender o amor que o Senhor está falando e o que é o amor verdadeiro. E assim, nós devemos de reconhecer também que o Senhor pede a nós que, para amarmos, para permanecermos no amor, nós devemos de permanecer na graça do Senhor, nos recorda Agostinho. O permanecer no amor é permanecer na graça que Ele derramou a cada um de nós. E isso significa que nós devemos então de nos aplicar a estar continuamente com o Senhor através da nossa intimidade, da graça que Ele manifestou, e assim, na intimidade, vivermos unidos a Ele, para que a sua graça permaneça sempre em nós. E ainda devemos de recordar aqui, como recorda também Agostinho, que a plenitude da lei é a caridade, como nos diz São Paulo. Então, o mandamento que o Senhor vai dar, e agora vamos ler dentro pouco, não é somente o amar uns aos outros, mas nos remete às 3 coisas:
fé, esperança e caridade. São 3 coisas que se unem na caridade. Passarão a fé e a esperança, restará somente o amor, a caridade. Nos recorda São Paulo. E o quanto temos vivido este amor, caridade de Cristo por nós, esta doação total do amor de Cristo por nós que nos impulsiona a levar, a trazer nossos irmãos e irmãs também a provarem este amor de Deus que nós experimentamos em nossas vidas. E continua o Senhor: este é o meu mandamento. Antes, eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. A alegria será plena enquanto guardamos os mandamentos do Senhor, enquanto permanecemos na sua graça. Recordemos uma vez mais uma frase que já meditamos: o mundo nos oferece migalhas de prazer, somente Deus pode nos dar alegria, porque Ele é o dono da verdadeira alegria. O mundo não pode nos proporcionar. E nós seremos alegres, felizes, se permanecemos no amor de Cristo, se praticarmos os seus mandamentos, os seus ensinamentos, se amarmos. E assim continua: este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O Senhor nos pede, e aqui devemos de olhar aquilo que escutamos na Quinta-feira Santa: amai-vos uns aos outros. O amor não é exigência, é consequência. É consequência do amor de Deus por mim. Jesus, de um certo modo, exige para nós, para vermos a consequência daquele amor que nós recebemos em nós. Nós recebemos e este amor nos impele, como consequência, a amar os nossos irmãos e irmãs. Mas diz Jesus: amai-vos uns aos outros. E aqui está algo importante, porque infelizmente, pela nossa natureza humana, muitas vezes queremos ser amados, mas não queremos amar. Ou queremos amar e não nos deixamos ser amados pelos outros. O Senhor pede, para que vivamos plenamente a fé, que nos amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. E o que quer dizer este como? Igual a Jesus na cruz. Sabemos que para nós é impossível amar os inimigos a ponto de dar a minha vida, mas devemos de recordar que o coração de Jesus aqui vem em nosso socorro e devemos de olhar e imaginar a imagem do Sagrado Coração de Jesus, porque ela é o nosso modelo de amor. É o coração que verdadeiramente ama, que se entregou até o fim, que derramou até a última gota de sangue quando éramos seus inimigos. Devemos de recordar as palavras de São Paulo: quando éramos inimigos de Deus pelos nossos pecados. Ali está o verdadeiro amor, mas ali está a fonte do amor, onde nós conseguiremos amar uns aos outros como Jesus nos amou. É através dessa fonte, e nós devemos de olhar aqui e pensar: temos bebido da fonte do coração de Jesus, do seu amor por cada um de nós. E temos assim buscado amar os outros, uns aos outros, como Jesus nos amou? A começar na onde dizemos ser filhos de Deus, na igreja? A começar na nossa casa? A começar nos nossos círculos, onde vivemos, onde temos convivência? E continua Jesus: ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E aqui Santo Agostinho nos envia também a Provérbios, capítulo 23, versículos 1 e 2, em especial o versículo 1, neste trecho, onde diz o livro do Provérbios: quando te assentares à mesa com um grande, com um rico, com um poderoso, considera com atenção quem está diante de ti. E aqui continua mais adiante que você deve de dar àquele que te deu a ceia algo similar. E Santo Agostinho, na sua meditação para este Evangelho, nos recorda justamente que Jesus está na última ceia, está oferecendo o seu sacrifício de amor como recebemos em cada Santa Eucaristia. Mas nós aqui devemos de dar algo igual àquele que nos oferece o sacrifício. E tantas vezes nós comungamos a Eucaristia, participamos da comunhão eucarística e não queremos realizar aquilo que devemos para com o Senhor.
oferecer a nossa vida como Ele ofereceu por nós. E ainda coloca a questão dos mártires que derramam seu sangue por Cristo. Nós também devemos estar empenhados em dar tudo o que temos por Cristo, até derramar o nosso sangue, se necessário for, como os mártires, e nunca será ao ponto de Cristo, porque não conseguiremos alcançar a salvação de ninguém pelo derramamento do nosso sangue, somente Cristo pôde fazê-lo. E o versículo 2 diz: põe uma faca na tua garganta se tu sentes muito apetite. Por quê? Porque eu devo de oferecer, eu devo de dar justamente ao grande, ao poderoso, neste caso a Cristo, quando estamos na sua ceia, quando participamos dos seus mistérios, eu tenho que dar aquilo que está à altura do que eu recebi. E o quanto temos nos esforçado, caríssimos irmãos e irmãs, em dar à altura daquilo que nós recebemos do Senhor? Temos consciência daquilo que recebemos em cada Santa Eucaristia? Acho que muitas vezes não. Em nossos tempos, parece que muitos cristãos não têm consciência do que recebem. Infelizmente, parecem receber o sacramento da Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, como uma coisa qualquer. Como algo que eu tenho direito, e não é direito. É uma graça que Deus me concede e que exige de mim uma resposta de amor em consequência. Não porque exige, mas é a consequência do amor de Deus que me tocou, que eu recebo profundamente. E assim devo de oferecer como Cristo se ofereceu para mim e tenho me oferecido. E assim também deveríamos de pensar a Quinta-feira Santa. E continua o Senhor dizendo que vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Cumprirmos os seus mandamentos, se amarmos uns aos outros, e amar uns aos outros é justamente o fruto que encerrava o Evangelho semana passada, nos pedindo no versículo 8, que antecipa o que hoje escutamos. Vosso fruto permaneça, que deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça. E qual é o fruto? Amar-vos uns aos outros. E ele, se nós assim o fizermos, manterá a sua promessa, que dizia que tudo o que pedirmos ao Pai, o Pai nos dará, porque nos amamos, como Cristo nos amou. Este é o fruto que o Senhor espera de nós, o amor verdadeiro e o amor que passa por todos os mandamentos, porque, como bem disse, é como a cruz os mandamentos. Haste horizontal meu amor a Deus total, e haste vertical, onde eu amo o meu próximo, ou melhor, o inverso. Haste vertical, onde eu amo a Deus, e haste horizontal, onde eu amo o meu próximo, o meu irmão. E assim o Senhor continua ainda mais. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai. Por que o Senhor não chama servos? Não quer mais utilizar uma palavra que simbolizava escravo? Não devemos de pensar assim. Devemos de olhar que a palavra servo significa, no Antigo e no Novo Testamento, aquele que é o mais disponível para fazer a vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, Maria, o servo sofredor, e assim tantos também profetas no Antigo Testamento. São aqueles mais disponíveis, são chamados servos. E então por que Jesus chama agora de amigos? Recordemos, a Abraão, Deus falava face a face como um amigo. Agora todos podem sentir-se, participam desta amizade onde o Senhor revela os desígnios do Pai na última ceia, conversando com seus discípulos, conversando com cada um de nós, nos torna seus amigos. Mas então o servo deixa de ser amigo porque o Senhor já não chama mais servo? O bom servo, diz Santo Agostinho, é ao mesmo tempo o amigo. Para ser bom servo, o que devemos de fazer? Seguir a ordem do Senhor. É necessário seguir a ordem do Senhor, seguir aquilo que Ele manda para ser um bom servo. E o bom servo, muitas vezes, se torna o amigo do seu Senhor. O servo bom e fiel, o patrão confia até mesmo os seus segredos. E assim recordemos aquilo que diz também o Senhor em outro trecho do Evangelho.
servo bom e fiel, recebe muito mais do que aquilo que tivestes. Então, se somos servos, bons servos, o Senhor confia a nós os seus segredos. E se não o faz? E se o Senhor não me dá revelações, como a tantos santos o fez? Nós devemos de recordar que o bom servo conhece as ordens do seu Senhor e age segundo as suas ordens. Isto é o bom servo. E o bom servo é amigo do seu Senhor. Então, também quer dizer tudo isso, que se sirvo ao Senhor Deus de verdade como um bom servo, eu não serei mais seu servo, mas sim seu amigo. As duas coisas se unem em uma só. E aqui também devemos de ver que para os servos existem dois temores. E quais são estes dois temores? São duas categorias de temores, onde geram duas categorias de servidores ou de servos. O primeiro temor é daquele que tem medo. O segundo é daquele que é persuadido pelo amor. O primeiro faz tudo aquilo que tem que fazer por medo do seu Senhor, por medo daquilo que possa acontecer. E este, o que faz, muitas vezes as obras que realiza, reconhece como glória sua. Fui eu que fiz, eu que posso, eu que amei, eu que realizei. Mas o servo que é persuadido pelo amor, porque ama o seu Senhor, porque o teme no amor, e recordemos aqui algo que já meditamos, o temor daquele que ama de ofender ao amado, faz tudo e reconhece que a glória é do seu Senhor, porque o Senhor fez tudo através do seu servo. Se eu amo, se eu realizo algo de bom, eu devo de fazer como os santos, e aqui todos nós somos chamados a reconhecer que é Deus que operou a sua obra em mim, através de mim, e não por mim mesmo. Não sou eu. É isso que devemos de pensar. Não sou eu que faço tudo de bom, mas é Deus que realiza a sua obra através de mim. E persuadido pelo amor, eu rendo toda essa glória ao Senhor e realizo com amor aquilo que o Senhor me pede. E é assim que tem sido a nossa vida. Temos reconhecido que tudo de bom, tudo que acontece e que obramos de bom em nossa vida, é Deus que realiza através de nós? Ou nós somos como servos que têm medo do Senhor e ainda nos gloriamos de tudo aquilo que acontece de bom porque eu fiz? Olha o orgulho. Devemos de nos aproximar de todo esse mistério com humildade. É o Senhor quem realizou através de mim. E continua o texto do Evangelho: Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. E o que é então que o Senhor Jesus está querendo nos dizer aqui? Ele nos pré-conheceu, nos conheceu antes, já na eternidade, quando ainda nos sonhava, antes de nos criar. O Senhor nos escolheu, antes de sermos criados. E por isso, nós devemos de reconhecer esta escolha antecipada. Não é mérito nosso. Não é porque eu sou bom. Não é porque eu sou santo. Não é porque eu sou melhor do que os outros. É sim porque o Senhor sabe que é pura graça. É doação de Deus. Por isso não é mérito. É graça. Antes de sermos bons, o Senhor nos escolheu, como escolheu seus discípulos antes de serem bons. Falharam? No momento da cruz o abandonaram, como nós tantas vezes o abandonamos e não vivemos na sua graça? Então não é mérito nosso. Ele nos torna bons à medida que nós vivemos com Ele. Que nós vivemos nele, que a sua graça pode nos tocar até o mais profundo de nós. Então, reconhecemos esta escolha do Senhor e nos deixamos transformar pela sua graça para nos tornarmos bons, vivendo a santidade, vivendo a justiça que o Senhor oferece a cada um de nós? A verdadeira alegria que o Senhor falou ainda há pouco, a verdadeira alegria cristã é estar na comunhão com Deus. Não é ter as coisas do mundo,
não é ter as coisas da época, não é ter dinheiro, prazeres, isso e aquilo, mas sim viver esta comunhão com Deus. E o quanto temos vivido esta comunhão com o Senhor para vivermos a verdadeira alegria. E assim o Senhor encerra o Evangelho de hoje, recordando: eu vos designei para ides e para produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. E o fruto, repito, é justamente o amor. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. O que pedirmos não quando rezamos de forma distraída, em comunhão. E aqui, louvado seja Deus, as redes sociais onde pudermos tantas vezes rezar juntos e podemos rezar juntos, mas muitas vezes podemos olhar para a realidade, rezamos de forma distraída. Rezamos olhando aqui, estamos rezando o terço com alguém da família ou com um grupo, e mesmo sendo ao vivo aquele momento do terço, estou prestando atenção no cachorro, na cozinha, no fogão e não sei o que, e daí desliguei dali, já desconectei completamente. Mas tudo aquilo que pedirmos em oração, como deveria, e digo deveria porque sei que infelizmente muitas pessoas ao ir à missa têm pressa de voltar para casa e têm pressa de voltar às coisas do dia a dia, somente foi para cumprir preceito. E se nós rezarmos assim, não alcançamos tudo aquilo que pedimos. É aquilo que rezamos em intimidade com o Senhor, na total entrega. E nós temos feito este momento de oração, nos momentos de oração que temos ao longo do nosso dia a dia, em comunhão uns com os outros. A primeira leitura manifesta justamente, se olharmos, aquilo que o Senhor disse: não fostes vós que me escolheste. O que acontece? Pedro vai à casa de Cornélio, um centurião pagão. É o primeiro grupo que se converte, o primeiro grupo que é justamente o chefe da igreja que vai batizar, São Pedro. Ah, mas Filipe batizou alguém antes. Sim, mas provavelmente um judeu que vivia em terra estrangeira e que talvez nem sabia mais falar hebraico. Aí foi uma pessoa que se converteu com Filipe. Aqui vemos muitas pessoas, um grupo de pessoas, toda a família de Cornélio, um centurião pagão que se converte à fé em Cristo. E no seu discurso, Pedro vai falar: Deus não faz acepção de pessoas. E realmente não faz acepção de pessoas. E se realiza aqui o que Jesus disse: não fostes vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi. Ele escolheu Cornélio, que estava em oração e viu Pedro. Pedro é enviado à casa de Cornélio e ali Cornélio inicia o texto nos dizendo: caiu a seus pés, se prostrando como se estivesse diante de um Deus, de um herói. Mas Pedro manda ele se levantar porque é um homem. Levanta-te, eu também sou um homem. Sou apenas um homem. Reconhece que a ação e a obra é de Deus e não dele, que é Deus que vai operar as maravilhas na vida de Cornélio e de sua família através dele. E nós temos a humildade de Pedro. Infelizmente, como sacerdote e com a convivência que tive na minha paróquia, até enquanto eu vivi lá, aos 23 anos de idade, reconheço tantos fatos de tantas vezes as pessoas acharem: sou eu, é meu dom. Não, não. É Deus que opera em mim. Sou apenas um homem. A graça vem de Deus, o dom é de Deus, não meu. Temos a humildade de reconhecer como Pedro. E assim Pedro toma a palavra e disse: Deus não faz distinção entre as pessoas, realmente não faz distinção pelas pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação que pertença. Não importa agora mais a lei de Moisés. O que importa é praticar a justiça, temer a Deus. E aqui o temor no amor, que apenas meditamos no Evangelho. Este amor a Deus, este amor que me impele a praticar os seus mandamentos. E praticar a justiça não é a justiça social, é a justiça de cumprir a vontade de Deus, realizar tudo aquilo que Ele pede. Mas também devemos viver, Deus não faz acepção de pessoas, mas as exigências são as mesmas para todos. Quem quiser me seguir, tome sua cruz, venha após mim e siga-me. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Deixe de viver a sua vontade, despreze as coisas deste mundo.
O Senhor dá a exigência, a mesma exigência a todos, não importa quem seja. E aqui devemos de nos questionar mais uma vez, ou como quase iniciamos a meditação do Evangelho. Mas se despreza o amor de Deus para abraçar o pecado, as coisas do mundo. Um preço, desprezar a nós mesmos, desprezar tudo isso, é um preço pequeno a se pagar, porque o preço é permanecer no amor de Cristo, é abandonar essas coisas. Muitos são pecadores que têm o temor por amor a Deus e se arrependem. E aqui devemos nos questionar, nós somos estes, que por temor ao Senhor, sabendo que o ofendemos, nos arrependemos, buscamos a reconciliação com Ele e abandonamos o pecado para viver a vida da graça, nos confessamos? Mas muitos outros pecadores hoje, em especial nos nossos tempos, podemos ver, procuram justificar o seu pecado. Ah, mas é que, olha, não, é que aconteceu fulano, beltrano. Não. A exigência é a mesma. O Senhor pede, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Renunciar às nossas paixões, à nossa vida, para tomar a cruz e seguir ao Senhor, é necessário. O Senhor quer a todos, aceita a todos, mas a exigência é a mesma para todos, não importa quem seja. E assim, Pedro está falando e desce o Espírito Santo cai, na tradução do grego literal, sobre as pessoas que o ouviam. E eles começam ali a ter essa experiência do Espírito Santo derramado sobre estes pagãos. Eles ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas. Então Pedro falou, e assim começaram a glossolalia, começaram a falar em línguas estranhas. Mas como eles receberam o Espírito Santo? O seu Espírito Santo nos é dado através do batismo. O Senhor aqui quis manifestar diante de Pedro a obra realizada para os pagãos. E assim, o Senhor derrama o Espírito Santo para aquele momento em específico. Mas a plenitude do Espírito Santo permanecerá com Cornélio e todos aqueles que ali estão, a partir do momento em que forem batizados. O Senhor realizou algo extraordinário para que visse que ele estava agindo e o que ele queria que Pedro realizasse através da igreja para aquelas pessoas. E assim, Pedro falou, podemos por acaso negar a água do batismo a estas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro ficasse alguns dias com eles. E assim o fez. Pedro batizou em nome de Cristo? Somente de Jesus Cristo? Não, em nome da Trindade, como Jesus havia mandado. Ao dizer em nome de Jesus Cristo, é como Jesus lhe havia mandado batizar. E assim o Salmo mostra aquilo que aconteceu na leitura, mas também meditamos no Evangelho. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Maravilhoso a obra que o Senhor realizou. Belíssimo aquilo que o Senhor nos disse, e que possamos também nós manifestar, revelar a justiça de Deus às nações pela sua obra realizada em nós. E a primeira carta de São João já refletiu tudo aquilo que meditamos no Evangelho. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus caritas est. É Deus que ama através de nós. Deus é o amor verdadeiro. Ele nos amou por primeiro, e porque Ele nos ama, nós somos capazes de amar. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Recordemos o Evangelho de semana passada, a vida que nos vem da seiva da videira. Essa vida que o Senhor quer a dar a cada um de nós. E Ele nos amou por primeiro. E enviou seu Filho como vítima em reparação pelos nossos pecados. E aqui encerramos com alguns modelos de tudo aquilo que meditamos e desta última frase que nos diz São João na sua leitura. Ele enviou seu Filho, então, seu Filho reparou os nossos pecados e agora, em resposta como consequência deste amor, o como vivermos, o como reconhecermos o amor através da vida dos santos que podem nos ser modelos, e aqui temos alguns modelos para nós. Ao século passado, um bispo
de algumas ilhas perdidas de um arquipélago, levantou-se e disse: bem, nossas ilhas têm muitos padres cuidando daqueles que podem receber o Evangelho, levando os sacramentos, mas tem uma ilha do nosso arquipélago abandonada. Uma ilha onde são colocados todos os leprosos da região, são enviados para lá e estão abandonados, não tem quem vai lá. Quem se dispõe a ir para Molokai? E um certo Damião, missionário belga, disse: estou pronto para ir para Molokai. Molokai era um exemplo de inferno. Ali dominava o jogo de cartas, o alcoolismo, a prostituição, as brigas e todo tipo de imoralidade. E quando Damião chegou à ilha de Molokai perguntaram: e você, o que traz? Traz dinheiro? Traz comida? Traz remédio? O que você traz? Traz as roupas? E ele disse: essas coisas chegarão. Antes eu quero trazer alegria aos vossos corações. E perguntaram a ele: e como vai fazer isso? Quero colocar a paz dentro de vocês com a oração, com os sacramentos, com o perdão dos pecados, com a caridade. Riram dele, foi ultrajado, foi perseguido. Mas depois de 10 anos, aquela ilha de Molokai foi verdadeiramente transformada. Damião levou a caridade, a bondade, a pureza de coração a todas as pessoas daquela ilha e eles foram verdadeiramente transformados em um povo alegre. Transformou o coração daqueles leprosos e Molokai se transformou em uma ilha de bondade. Um paraíso onde se levou os mandamentos de Jesus e se levou também os frutos verdadeiros da caridade e do amor. E Damião, no leito de morte, leproso, disse: me sinto o missionário mais feliz de toda a terra. Vejamos algo mais recente. Em 30 de março de 2005, João Paulo II está gravemente enfermo. Perdeu o uso da palavra, ele que era um comunicador excepcional, perdeu a capacidade de se mover, ele que era um apaixonado caminhador, peregrino. Naquele dia, sabia que na praça tinha tanta gente esperando, mas não queria desiludir aquele povo. Então, acompanhado, pede que seja levado até a janela e ali, acompanhado, vai saudar, cumprimentar todo aquele povo que, esperançoso, foi para escutá-lo naquela quarta-feira. O Papa está preso na sua doença, mas está livre no seu coração. E assim, sem dizer nenhuma palavra, com muito esforço, ele dá a sua última bênção para o mundo. E o seu mudo testamento de amor. Naquele ato se vê o Papa está gastando as últimas forças, está gastando seus últimos gestos de amor. O mundo compreendeu e se comoveu. Nos dias sucessivos, foi uma resposta de amor àquele gesto de bondade, do ato prodigioso vivido no sinal extremo. Essa foi a resposta àquele gesto de bondade que todos deram ao Papa João Paulo II, que amou até o fim como Jesus, até despender suas últimas forças. E um jovem chegou a dizer no velório: eu tinha perdido a fé, mas reencontrei guardando aquele homem. A sua fé me fez recuperar a minha. E assim, nós podemos ver que os santos nos dão este testemunho do amor até as últimas consequências, do amor como Jesus nos amou, refletindo como um espelho, como um vidro que deixa a luz do sol passar este amor e levando até os demais. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a realmente nos deixar tocar pelo amor de Deus que nos amou por primeiro. E manifestando este amor em cada um de nós, nos deixemos mover
pelo seu Espírito Santo, para que, transformados pela obra do seu Espírito, possamos amar a Deus e, como consequência, também amar os nossos irmãos e irmãs, vivendo a plenitude da santidade dos mandamentos de Deus, para que possamos um dia reinar com Ele na glória dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.